Eu quero, nessa noite, trabalhar o tema com os irmãos. O seguinte tema. A mensagem de hoje tem por título Polarizantes Equilibrados. Nós já oramos, nós já colocamos o nosso coração diante do Senhor, mas agora eu te peço que você coloque a sua mente em atenção total ao que nós vamos falar hoje, certo? E já dando início à nossa mensagem, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios 3, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 28. O texto diz o seguinte: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança, e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, que se pode ajudá-lo hoje. Amém? A título de introdução, eu digo que nós estamos vivendo em um tempo muito estranho. Nós estamos vivendo em uma época muito esquisita. Por quê? Porque hoje as opiniões elas são divergentes e cada vez mais opostas. E além disso, elas são conflitantes. Nós temos extremos muito grandes. Nós temos opiniões, e quando eu digo opiniões, eu também incluo no contexto de opiniões, estilos de vida muito extremos e distantes uns dos outros. E eu não sei se você tem observado, mas essa palavra, polarizado, tem se tornado cada vez mais comum e corriqueira no nosso vocabulário. A palavra extremo de um lado e extremo do outro. E isso se dá quando a gente olha exemplos disso, são temas principalmente políticos, mas se a gente olha temas de igreja, nós temos igrejas cada vez mais focadas em um lado da interpretação bíblica e outras igrejas cada vez mais focadas em outro lado da interpretação bíblica. Nós vemos também isso na questão moral. Quanto mais pessoas de bem, de caráter ilibado, sério, pessoas que são corretas em tudo, quanto mais nós temos pessoas cada vez mais corretas, nós temos também pessoas cada vez mais maldosas, cada vez mais trapaceiras. Parece que quanto mais existem seres humanos limpos, mais o mundo e a sociedade se joga na depravação, na sujeira. Então, fica diante de nós, hoje, uma reflexão e uma análise dos tempos que nós vivemos, que são tempos de extremos, muito divergentes e quantas vezes, inúmeras vezes conflitantes. Não se consegue mais aceitar o outro apesar da opinião conflitante, apesar da opinião divergente. Mas eu prossigo dizendo aos irmãos e compartilhando com os irmãos duas verdades que são fundamentais para que nós entendamos o conceito de equilíbrio que Deus tem para as nossas vidas. A primeira verdade é que o papel da igreja é ser terreno neutro. O papel do corpo de Cristo, desse lugar, dessa sociedade que nós chamamos de igreja, desse povo escolhido pelo Senhor, é ser campo neutro.
Não importa se você é de uma opinião política ou de outra, quando nós estamos reunidos em nome de Cristo e não de partido político. Não importa se você torce para o Corinthians ou para o Palmeiras, quando você está dentro do corpo de Cristo, quando você está se relacionando com o seu irmão, maior é Cristo do que o seu time de futebol. O que define a igreja não são os posicionamentos naturais que as pessoas individuais têm, mas é o posicionamento espiritual. Nós todos fomos feitos filhos de Deus, portanto somos todos irmãos em Cristo e co-herdeiros com Cristo da herança de Deus. É isso que nos define. Por isso a igreja é terreno neutro. Por isso que na igreja o rico e o pobre convivem em plena paz. Por isso que dentro da igreja o irmão que tem opiniões de esquerda ou de direita, ele convive com o oposto em plena paz e harmonia. Porque para nós, maior é Cristo do que todo o restante. Nós somos terreno neutro. Em segundo lugar, a segunda verdade é que o propósito de Deus é que o cristão, nós estamos falando do individual, do indivíduo, o cristão seja polarizante e não polarizado. Eu explico. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja radical, conflitante em tudo o que vai contra a palavra de Deus. A única área onde não existe equilíbrio e apaziguar opiniões é quando se está falando da palavra de Deus. Aqui não cabe equilíbrio para o outro lado, porque o outro lado não pertence a Deus. Portanto, o propósito de Deus para você cristão é que você seja polarizante, que você seja o autor, o agente de polarização no planeta Terra. Que você seja aquele que causa confronto, desconforto, que causa questionamento, que causa mudança e transformação quando o assunto é a palavra de Deus e os seus princípios. Mas o propósito de Deus não é, de forma alguma, que o cristão seja o receptor de polarização. O cristão é o agente de polarização, mas ele nunca é polarizado. A falta de equilíbrio na vida de um cristão é fora do propósito de Deus. Como o texto disse, o conselho, a orientação é para que nós sejamos equilibrados, para que nós caminhemos equilibrados, nunca polarizados. Por isso eu afirmo o que eu disse há poucos minutos atrás. O que nos define é Cristo em nós. O que define a igreja como terreno neutro é Cristo em nós. O que nos define como polarizantes e não polarizados, como pessoas equilibradas, é Cristo em nós. Amém? Amém. Diante do nosso texto bíblico, irmãos, que lemos, não tem como nós não sermos ensinados de maneira muito prática e direta pelo livro de Provérbios. O livro de Provérbios é uma grande aula de como viver e alcançar a sabedoria. Então, eu apresento aos irmãos nessa noite 3 paralelos, 3 comparações e paralelos que ilustram o conteúdo ensinador desse texto bíblico. O primeiro paralelo é o paralelo entre o equilíbrio e a beleza interior. Vejam comigo o versículo 21 e o versículo 22. Diz o seguinte: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão a você, vida a você, e serão um enfeite para o seu pescoço. Quando nós falamos de beleza interior, esse é um conceito muito falado, às vezes até em poesia, canção, né? Em livros e conceitos de beleza interior, valorizar a beleza interior, a autoaceitação, todo esse tema é muito comum. Mas o texto bíblico aqui nos mostra que, primeiramente, essa beleza interior, ela não é qualquer beleza que nós estamos falando.
Não é simplesmente um caráter bonito, não é simplesmente uma pessoa generosa e prestativa, não é simplesmente uma pessoa que tem um amor excepcional pelos filhos, não é simplesmente uma pessoa que é correta em tudo o que faz, não é uma pessoa que está sempre disposta a socorrer o necessitado. Não é disso simplesmente que nós estamos falando. Nós vamos definir muito bem, de maneira muito equilibrada também, a beleza interior aqui. E eu afirmo o seguinte, meus irmãos: a beleza interior, ela tem duas características de acordo com o texto bíblico. Primeiramente, a beleza interior da qual o texto está falando é a beleza que tem a essência eterna, que tem a essência que não muda com o tempo. Nós devemos entender, olhando o contexto do livro de Provérbios, prestem atenção aqui que isso aqui é muito importante. O livro de Provérbios trata a sabedoria como uma pessoa. Se você olhar as comparações, as analogias, os exemplos e tudo, quando o salmista e todos os autores estão falando, os autores de Provérbios, estão falando, eles vão dizer, e Salomão vai dizer, que a sabedoria, e fazer esse paralelo da sabedoria com características pessoais. E por que acontece isso? Por que Provérbios nos mostra a sabedoria como uma pessoa? Porque a fonte da verdadeira sabedoria é quem? Deus. O mesmo conceito de sabedoria de milhares de anos atrás é o que nós estamos vendo hoje. A encarnação da perfeita sabedoria é o próprio Deus. Por isso, a essência da sabedoria que compõe uma beleza interior verdadeira, a beleza interior descrita pelo texto bíblico aqui para nós, é a essência do próprio Deus. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio, é um Deus que não vai a extremos. O nosso Deus é um Deus de paz, organização e equilíbrio. Portanto, ao afirmar, eu digo que essa essência não é só eterna por estar em todo o tempo e permanecer em todo o tempo, mas ela é eterna porque ela vem do próprio Deus. O próprio Deus é a encarnação da sabedoria que compõe uma beleza interior verdadeira. Agora, quando nós olhamos essa beleza interior, nós vemos aqui que o texto nos diz, de maneira muito clara, olha só: trarão vida a você e serão, olha só, um enfeite para o seu pescoço. Em algumas outras versões diz um adorno ao seu pescoço. Outras versões ainda dizem adereços ao seu pescoço, como um colar de adornos. Os colares naquela época, eles não eram, por exemplo, como o colar da Dona Edna, que são simples bolinhas brancas, né? Pequenininhas assim, não. Os colares daquela época tinham várias pedras preciosas. Quanto mais importante a mulher, no caso, quanto mais importante a mulher, mais pedras de diferentes cores e metais preciosos de diferentes cores e tamanhos e tipos eram colocados nos colares. Os colares eram sinais e eram símbolos de imponência e importância da mulher naquele contexto. E era a peça de joia e de compor a vestimenta da mulher que mais chamava a atenção e que mais era personalizada de acordo com a mulher que estava usando. Então, se era uma princesa, aquele colar não era um colar que era simplesmente feito hoje para ela usar amanhã. Aquele colar, o colar das mulheres que tinham status social, eles eram feitos ao longo da vida. Quando a mulher se tornava debutante, naquele contexto, ela recebia o colar. E aquele colar ia sendo incrementado cada vez mais com presentes do marido, com momentos especiais, e às vezes ela alcançava algum favor de uma pessoa poderosa e dava mais algum adereço, e aquilo ia compondo o poder e imponência da mulher dentro da sociedade.
Então é disso que está falando o texto. Mas, ao prosseguir, o texto nos mostra que esse adorno revela também a segunda característica da beleza interior comparada ao equilíbrio, que é a complexidade. Não é qualquer tipo de beleza também. Não é uma beleza interior, como eu disse, que simplesmente está relacionada ao caráter de alguém. Mas é algo que vai além disso. Porque se vocês pararem para observar uma pessoa equilibrada, que tem as palavras certas na hora certa, que tem as atitudes certas na hora certa, ela tem algo que chama a atenção, além de simplesmente um caráter bom, ou além de simplesmente uma postura bonita diante dos filhos, ou além de simplesmente uma postura bonita na igreja. Existe algo que atrai e chama a atenção, que é complexo, que é profundo, que é eterno e que revela essa construção de uma sabedoria, de um equilíbrio, de uma beleza interior. O que o texto está nos mostrando é que para sermos atraentes às outras pessoas, para sermos realmente pessoas que chamam a atenção e polarizam, sim, pelo seu caráter, pela sua postura, pela sua prestatividade, nós precisamos de algo a mais. O mundo está cheio de pessoas que têm essa beleza interior comum, mas o que faz diferença na vida de um cristão é o equilíbrio nessa sabedoria divina, que vai nos dar essa beleza interior eterna, divina, com essência eterna, com essência divina e complexa, uma beleza que suscita nas pessoas, que desperta nas pessoas questionamentos. Eu quero ser igual a Paula Tatiani. O que a Paula Tatiani tem que é diferente, meu Deus do céu? Quantas vezes a gente já ouviu pregadores, pastores falando sobre isso? O que fulano tem que é diferente? Eu quero ser igual a fulano. Não são simplesmente atitudes ou palavras, mas é a complexidade da beleza interior que vem da sabedoria, do equilíbrio presente na vida de um cristão. Amém? Então, em primeiro lugar, é mostrado para nós no versículo 21 e 22 o paralelo entre o equilíbrio e a beleza interior. Em segundo lugar, nós vemos o paralelo entre o equilíbrio e a segurança. O equilíbrio e a segurança. Vamos lá. Diz o seguinte aqui, ó. Versículo 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando nós falamos aqui de equilíbrio e segurança, meus irmãos, essa segurança ela é apresentada em dois momentos. Dois momentos são chave para nos ensinar o que é essa segurança do que o texto está falando. Primeiramente, o primeiro momento é ao caminhar. O texto nos diz, ao caminhar. Você estará seguro ao caminhar. E o que nos revela esse ao caminhar? Caminhar é algo corriqueiro, do dia a dia. Todo mundo tem um momento no dia ali que tem que fazer uma caminhada de um lugar para outro. E é disso que o texto está falando, dessa nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Um paralelo entre a pessoa equilibrada e estar em segurança no dia a dia. Quando nós entendemos, meus irmãos, que o propósito de Deus nas nossas vidas, ele se concretiza não só nos momentos mais marcantes de transição, de transformação, de sair de um lugar para outro, de mudar de emprego. Quando nós entendemos que não é só aí, mas é também no nosso dia a dia que o propósito de Deus se faz concreto, é disso que o texto está nos falando. Que, enquanto nós estamos fazendo as coisas que são cotidianas, enquanto a Carla está lá no hospital, enquanto o Roberto está lá no fórum, enquanto o Fernando está lá na Secretaria de Educação, enquanto a pastora Edna está lá em casa cuidando dos jabutis, enquanto o pastor Elmiro está, lá em Brasília resolvendo problemas, no cotidiano do nosso dia a dia, existe uma relação
entre sermos equilibrados e estarmos em segurança. O texto nos diz aqui, meus irmãos, olhem só comigo. Então você seguirá o seu caminho em segurança. Se você colocar o equilíbrio e a sensatez como prioridades no seu coração, então você seguirá o seu caminho em segurança. Quando ele diz seguirá o seu caminho, quer dizer que, por exemplo, o Rodrigo pegou o GPS e definiu uma rota, não foi, Rodrigo? Eu vou para, Piracanjuba. Olhou lá no GPS, colocou lá, Piracanjuba. E aquela rota está definida. Ele planejou aonde ele vai parar, ele planejou aonde ele vai abastecer, ele planejou que horas ele vai sair, que horas ele vai chegar, porque ele olhou para o trajeto e ele falou, peraí, eu tenho que ir a tantos quilômetros por hora para chegar tal hora em tal lugar que eu preciso estar. Eu vou parar em tal lugar por 20 minutos para poder fazer um lanche e abastecer o carro, certo? Está falando, meus irmãos, que o nosso planejamento, as nossas metas e os nossos objetivos estão seguros, estão em segurança, quando nós colocamos em observação e em prioridade o equilíbrio e a sensatez. No nosso dia a dia, nas decisões mais simples, às decisões mais complexas da nossa trajetória na vida. Mas não fica por aí. O texto também nos apresenta que, em primeiro lugar, a segurança ela é apresentada no momento ao caminhar, no momento de dia a dia, no momento cotidiano, mas também ao descansar. Veja só o que o texto nos diz. O texto nos diz aqui: então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Olha só, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Só consegue descansar de verdade em Deus, descansar para a alma, ter paz, ter um sono tranquilo, como diz o texto, quem prioriza o equilíbrio e a sensatez. Segurança, meus irmãos, só dorme tranquilo quem tem segurança. Só dorme tranquilo, só descansa tranquilamente quem tem segurança. E a segurança só é alcançada pelo servo de Deus quando ele prioriza, quando ele coloca em prioridade na sua vida ser equilibrado. Eu ri demais esses dias para trás. Tem gente que está perdendo sono por causa da CPI do Covid. Conversando com um irmão de outra igreja. E ele me falou, não, cara, eu fico tão bravo, tem vezes que eu vou assistir, eu não posso assistir o vídeo depois de tal hora não, porque eu fico tão bravo que altera meu sono. Muitas vezes, posições nos polarizam, nos tiram do propósito de Deus que nós vimos na introdução. E tem gente perdendo o sono, perdendo a tranquilidade, perdendo o descanso, perdendo a paz, porque não estão equilibrados, porque falta equilíbrio. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o primeiro paralelo é o paralelo entre o equilíbrio e a beleza interior. O segundo paralelo é o paralelo entre o equilíbrio e a segurança. E o terceiro paralelo que eu quero apresentar aos irmãos, no versículo 27 e 28, é o equilíbrio e a generosidade. Se vocês observarem, nós estamos fazendo um passo a passo, uma escada subindo até o nível de chegarmos à generosidade. Chegarmos a uma generosidade que está de acordo com a palavra de Deus. Não simplesmente ser generoso, é isso que nós vamos falar hoje. Não é simplesmente ser generoso, mas ser generoso de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Se vocês observarem, nós fizemos primeiro uma análise interior, da beleza interior. Depois nós fizemos uma análise do nosso relacionamento com Deus, da segurança que vem de Deus através do equilíbrio que Ele deseja para nós, da sensatez que Ele deseja para nós,
que nós sejamos polarizantes e não polarizados. E agora nós partimos para o equilíbrio e a generosidade. De acordo com o texto, aquele que é o equilibrado encontra resposta para duas perguntas. A primeira pergunta é a quem? A quem ser generoso? O texto nos responde aqui. Olha só, diz o seguinte: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Quem chega à bênção divina de encontrar o equilíbrio, encontra também a resposta para a sua generosidade. Quando surge a pergunta, para quem eu devo direcionar as minhas boas ações? Para quem eu devo direcionar o meu bom coração? Para quem eu devo direcionar a minha generosidade? O texto responde que essa pessoa, ela encontra quem precisa. É propósito de Deus, meus irmãos, que nós sejamos generosos. É propósito de Deus para a sua vida, é vontade de Deus que você chegue ao nível de uma generosidade verdadeiramente altruísta, verdadeiramente desprendida de interesse próprio, uma doação verdadeira. Mas não é propósito de Deus que você seja generoso com todo mundo. Não, Natan, você está doidão. Não. Deus quer que você saiba com quem você precisa ser generoso. O texto nos mostra necessidade. Não é ser generoso com todo mundo, isso é um conceito muito errado, porque ninguém consegue ser generoso com todo mundo. É impossível para o ser humano ser generoso com todos ao seu redor. Porque generosidade só é verdadeira quando ela encontra alguém que precisa. Quando ela encontra alguém que realmente necessita dessa generosidade. E existe um outro fator muito importante para nós. Que o propósito de Deus muitas vezes é atrapalhado pela generosidade que é endereçada a quem não está precisando ou não está dentro do propósito de Deus receber essa generosidade. Lembro-me muito bem de um episódio que o meu pai viveu lá nos Estados Unidos. Ele foi comprar um carro e o irmão, dono da concessionária, era da igreja e resolveu doar o carro para o meu pai. Doou todo o valor do carro, da documentação, tudo. Enquanto meu pai estava lá conversando com o irmão, chegou outro rapaz, outro homem, necessitado, e pediu ajuda a ele. E esse irmão, muito generoso, né, pai? Prestativo, generoso, foi lá no cofre da concessionária para tirar, para pegar o dinheiro, para dar para esse rapaz que estava precisando. E aí, numa reviravolta lá da situação, esse irmão vira e fala: eu não vou te ajudar não. E o meu pai viu que ele tinha dinheiro lá no cofre, né, pai? Tinha condições de ajudar e tudo mais. Foi lá para pegar o dinheiro, virou as costas e falou pro cara: eu não vou te ajudar não, não tem não, pode ir embora. E aí meu pai perguntou para ele, questionou de maneira sincera, perguntou: irmão, o cara está precisando, por que você não ajudou? E esse irmão falou algo que ensinou muito ao meu pai e ensina muito à minha vida. Meu pai já compartilhou dessa história aqui, mas eu não posso deixar de usar ela como aplicação nas nossas vidas. Deus falou que aquele irmão estava passando por um tratamento e que aquela ajuda generosa, sincera, daquele irmão que doou o carro para o meu pai, iria atrapalhar o propósito de Deus na vida daquele necessitado. Simplesmente ser generoso não te coloca no propósito de Deus, mas saber a quem ser generoso. E essa ilustração nos leva diretamente à segunda pergunta que é respondida. Olha só, diz o seguinte o texto: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Responde à pergunta de quando devemos
ajudar, de quando devemos ser generosos. Primeiro, não é para todo mundo que Deus quer que você deixe a sua generosidade disponível. Não é para todos. A sua generosidade deve estar disponível para Deus direcioná-la. Para Deus dizer aonde você deve ajudar e como e principalmente quando você deve ajudar. Talvez se aquele irmão tivesse mais na frente no processo de aprendizado dele, aquele irmão necessitado, e ele chegasse em outra hora, depois de ter aprendido várias lições, para o dono da concessionária tivesse pedido ajuda, Deus teria permitido que ele tivesse sido ajudado abundantemente, de maneira a aproveitar ao máximo a generosidade daquele irmão. Mas o momento também é crucial. O texto não diz para a gente ajudar amanhã, o texto diz para a gente ajudar hoje. Então está falando do tempo apropriado. Não deixe para ajudar amanhã se você pode ajudar hoje. Mas o ponto X da questão é que o tempo é definido pelo Senhor. A sua generosidade deve estar disponível para Deus. Agora, o que isso tem a ver com equilíbrio? Só consegue ouvir a voz de Deus para saber a quem ajudar e quando ajudar, a quem ser generoso e quando ser generoso. Só consegue ouvir a voz de Deus para ter a resposta a essa pergunta quem vive em equilíbrio, quem vive com a mente, coração e atitudes equilibradas, em sensatez, em ponderação, de acordo com a palavra de Deus. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos polarizantes, é que a nossa generosidade, ela desperte nas pessoas questionamento, ela desperte nas pessoas mudança, transformação, ela desperte nas pessoas desejo por Deus. Deus quer que a nossa generosidade seja tão apropriada à pessoa e ao momento, que seja polarizante, que seja impossível alguém ignorar a generosidade do Tiago, porque é tão apropriada e certeira que é impossível deixar de enxergar. É impossível deixar de enxergar a generosidade do pastor Elmírio, porque nunca está na hora errada, nunca está no jeito errado, nunca sai do propósito de Deus. A título de considerações finais, eu digo que quem tem beleza interior, a tem, pois vivem em segurança e expressa a beleza divina com generosidade, dentro do propósito de Deus e no tempo dele, sempre equilibrado. Vamos nos colocar de pé? Diante dos ensinamentos que nós temos, através da palavra de Deus às nossas vidas, é importante fazermos uma autoanálise. É importante colocarmos o nosso coração diante do Senhor, colocarmos a nossa vida diante do Senhor e analisar, ver se nós estamos equilibrados, ver se nós estamos no centro da vontade de Deus, ou se tem havido polarização, se tem havido opinião, se tem havido postura, decisões e posicionamentos que estão fora do equilíbrio que é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, analise se realmente o que tem aí dentro da sua personalidade é uma beleza interior divina, equilibrada, sabedoria que chama a atenção das pessoas, como um colar de adereços. Segundo, olhe aí para dentro do seu coração, veja se você tem tido segurança por estar equilibrado, se você tem tido tranquilidade, paz, nesse equilíbrio, nessa sensatez que vem de Deus. E em terceiro lugar, faça uma autoanálise também, se a sua generosidade tem sido equilibrada, se ela tem sido de acordo com o propósito de Deus, ou se você tem desperdiçado, jogado fora a sua generosidade. Muitas vezes as pessoas têm pisoteado aquilo que você tem feito, não é por nenhuma outra razão a não ser que você tem desperdiçado a sua generosidade. Você tem colocado a sua generosidade em quem não precisa e na hora que aquela pessoa não precisa, fora do propósito de Deus.